Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, seguintes: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quem falou isso? Quem falou isso? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Quem é amigo de Deus? Isso quer dizer que você é obediente, né? Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Glória a Deus. Porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer, eu vos tenho falado. Não foram vocês que me escolheste. Pelo contrário, eu vos escolhi. E eu vos designei, eu lhes ordenei, eu lhes determinei, eu lhes dei autoridade, eu lhes dei um comando, para que vocês deem muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, em nome de quem? De Jesus, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Diga: amar é uma ordem, é um mandamento de Jesus. Quem é de Jesus precisa decidir. Diga: decisão. Decidir amar. João 13, capítulo 1: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu estava relendo aqui, sentado nessa poltrona, o Evangelho de João, capítulo 13, que começa exatamente com esse versículo: tendo amado, amou até o fim. E é exatamente nesse momento, nessa ocasião, do último dia de reunião com eles, que ele pega uma toalha e lava os pés dos seus discípulos. E ele diz: o que eu fiz a vocês, vocês façam aos outros. E é interessante que nessa reunião estava Judas, que foi quem o traiu. Ele sabia que Judas iria traí-lo, no entanto, ele o amou até o fim. Mateus 22, 37 a 39 diz: respondeu-lhe Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, intelecto. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, igual a este, é: ame o seu próximo como a si mesmo. João 13, 34 a 35. Lembra que eu falei de João 13, que ele os amou até o fim? É o João 13, aonde ele lava os pés dos discípulos. E no versículo 34 e 35 ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Isso é, as pessoas saberão que vocês, que eu, que você, que nós somos discípulos de Jesus, se nós tivermos amor de uns para com os outros.
O grande reformador Martinho Lutero disse: os que amam profundamente jamais envelhecem. Podem morrer de velhice, mas morrem jovens, porque a alma permanece jovem. Mas quem não ama e permite que as mágoas, que as feridas entrem no coração, a vida acaba mais cedo. Aqueles que vão guardando ressentimento, eles vão se acabando por dentro. Eles vão se enchendo ou produzindo enfermidades psicossomáticas. São as enfermidades da alma. E o mundo fica azedo. Não consegue viver, não consegue celebrar, não consegue conquistar, não consegue se alegrar. E vai sendo tomado pelas enfermidades. A base do verdadeiro amor, diga, Deus. Ele é a própria substância, a plenitude e a totalidade do amor. Em 1 de João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é a essência do amor. Ele ama porque é o amor. Não faz nenhum esforço para amar, porque Ele é amor. Portanto, só ama verdadeiramente aquele que nasceu de Deus. Portanto, o amor cristão é uma qualidade eminentemente espiritual. 1 de João 4, 7 e 8 diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O apóstolo João, que é chamado de o apóstolo do amor, ele está dizendo: amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Isso é, meu irmão, você tem como amar, porque quem vai te encher de amor é Deus. Se você está em Deus, então você tem condições de amar. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Igualmente, aqueles que não amam não conhecem a Deus, porque Deus é a própria essência do amor, sendo altruísmo puro. Ninguém amou como Jesus. E a Bíblia diz: porque Deus amou de tal maneira que deu, para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna. Dê um glória a Jesus. Jesus amou até quem iria traí-lo. Ele amou com compaixão, amou completamente. E ele aprendeu isso da forma mais difícil e humilde, vivendo de forma corajosa. No jardim do Getsêmani, quando ele vai para lá, a alma está angustiada. Ele sabia o que estava proposto para ele. E ele sabia que ele era o resgate de Deus para a humanidade. Ele daria a sua vida, e ele, na sua natureza humana, 100% homem, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este sofrimento. Contudo, todavia, entretanto, conjunção adversativa, faça-se a tua vontade e não a minha. Quem são as pessoas da sua vida? O investimento que fazemos nas pessoas com quem nos importamos é o único legado que pode perdurar além da vida aqui na terra. Quem são as pessoas da sua vida? Deus. Amém? Seu esposo ou esposa? Seus pais? Avós? Quem
quem te criou, seus irmãos mais velhos, seus filhos, seus parentes, amigos de longa data. Quem? Certamente que você tem pessoas na sua vida que foram instrumentos de Deus para ajudar a formar o seu caráter, os seus estudos e o que você se tornou, a pessoa que você é hoje. Eu tenho 3 pessoas que marcaram profundamente minha vida, além dos meus pais e minhas irmãs. Primeiro, Moacir Batista, porque eu sou grato pela influência dele, o amor dele por mim e por minha família toda. Pastor Regino Anacleto de Melo, o cara foi um pai para mim. Preste atenção, a minha conversão foi um processo, e eu precisava de um pai, eu precisava de cuidado espiritual. Aqui você tem vários pastores, lá a gente esperava um pastor a cada 3 meses. Aqui você tem líderes de célula, gente que cuida e que se preocupa com você. Isso é um privilégio que você tem, meu irmão. E o pastor Regino foi fundamental na minha vida, para minha firmeza. No ano que ele chegou, com 8 meses eu já estava com um destino na minha vida para o ano seguinte, que era ir para o seminário. Pastor Assir Batista de Araújo, eu era adolescente, eu fui num retiro uma vez. Eu ia nos retiros de igreja para aprontar. Eu era só filho de crente, eu não era convertido. Eu tinha 16 anos, pastor Assis simplesmente me colocou no carro dele, um Corcel 2, ele é um médico veterinário, saiu comigo e parou comigo longe, debaixo de uma árvore, longe do sol, na sombra, e começou a ministrar a minha vida. Eu fiquei maravilhado, porque nunca alguém tinha perdido um tempo comigo para me dar atenção, para me dizer que eu era importante e que Deus tinha um plano na minha vida. Então, são pessoas que eu não posso esquecer. Na minha mente passa um filme aqui de tanta gente na minha história que foi importante para mim. Então nós temos, a minha mãe está lá com seus 80 anos, foi e continua sendo um exemplo de integridade, de firmeza, de bom caráter, mulher retada, maravilhosa, meu Deus, que mulher. Então nós temos, e eu aproveito e faço isso aqui publicamente, louvando a Deus, já fiz tantas vezes e não posso parar de fazer, agradecendo pela vida de minha esposa, esse instrumento glorioso de Deus na minha vida, para me ajudar a crescer, a afirmar, a romper, a conquistar, a alcançar. Já passou por tanta guerra junto comigo, nós casamos, essa menina tinha 18 anos, ela tinha juízo e eu ainda não. E uma coisa que ela falou comigo, foi assim: a luta que a gente passar aqui, vamos passar só nós dois. Olha como é que uma mulher de 18 anos fala um negócio desse com você. Nada de ligar para pai e para mãe para falar que está difícil, que estamos passando por luta, vamos vencer junto. Estou falando essas coisas para te incentivar. Aprenda a agradecer a Deus por aquelas pessoas que suportam você. Gente que suporta você. Estou falando de gente que te dá suporte, que te ajuda a firmar, mas gente também que te suporta. Porque tem uns aqui que não são fáceis não, é do meu time. Não é fácil não. E o povo te ama, se importa com você, diz que você faz falta. Tem dia que você está com a moela virada, e tem uns que já nasceu com a moela virada. Todo dia que você olha está com a cara feia, parece que chupou a limão o tempo todo. Biribiri. Biribiri na pimenta? Meu Deus. Gente que cuidou de você.
Aqui não tem ninguém salvo em Cristo Jesus que se converteu sozinho, não, meu irmão. Ainda que você tenha lá sozinho no seu quarto confessado a Jesus, alguém estava orando por sua vida, alguém foi instrumento de Deus para a sua vida. E aí Jesus te diz aqui hoje, através da minha boca: e o tamanho do egoísmo de você não orar pela salvação dos outros, não se importar. Milhares estão morrendo sem Jesus a todo instante. Você foi alcançado pela graça e não quer estender essa graça a outras pessoas. Você está em dívida. Ele diz: eu vos designei para que deis fruto. Então, ao lembrar-se dessas pessoas, fazer uma declaração de amor para alguém, de gratidão por alguém, fale, escreva, visite, presenteie essas pessoas enquanto você tem tempo. Disse aqui uma vez algo que me impactou muito, de que as salas de espera dos hospitais não é sala de espera, é sala de reconciliação, de cura. O marido rompido, mas a mulher brigado um com o outro. Quando tem um filho, um parente chegado, alguém próximo que está lá no sofrimento. Então esse é momento de cura, as pessoas se ajuntam, se abraçam, se perdoam. Torne a vida dos outros mais fácil. Olha para quem está do seu lado e diga: torne a minha vida mais fácil. Pode falar, pode falar. Diga: me abençoe, me sirva. Agora aproveite e diga: eu te amo, você é importante para mim. Você está vivendo uma sociedade tão egoísta, em que as pessoas só querem ser amadas. Tem gente com a alma tão enferma, que ele some da igreja para ver se alguém sente falta dele. Tem gente que chega na igreja de cara feia para ver se alguém vai se importar com ele. Isso é uma alma que está muito ferida, precisa de cura, mas precisa também amadurecer. A gente não pode ficar a vida toda no mesmo lugar, ficar velho, com as mesmas lutas, com as mesmas guerras, com as mesmas dificuldades. A vida é para isso também, para que você agradeça as pessoas que têm importância na sua vida. Agradeça aqueles que são chatos, que querem seu bem, que pegam no seu pé. Leais são as feridas daqueles que amam, do que os beijos de quem nos bajula, não nos quer bem. Ninguém cresce sem confronto. Nós temos de dificuldade de perceber as nossas próprias lutas, e às vezes no casamento o outro vai se anulando, porque não pode falar nada para a mulher, que ela pula, começa a reclamar, começa a murmurar, e pega aquele rosário eterno, e começa assim, ó, e vai reclamando. Não, bem, é melhor ficar calado, não pode falar para melhorar, porque não recebe. Às vezes é o marido que é assim, não pode falar nada, que torce a cara. Como é que vai crescer se alguém não nos confrontar? Você tem a maturidade de chegar para seu cônjuge e falar assim: mostra para mim meus erros, eu quero crescer, eu quero melhorar. Você tem essa maturidade? Ou é uma letra que você está dando? Agora a hora que você terminou, agora é a minha vez. Aí você vê que o semblante já mudou. Ouça o que eu vou te dizer. Vai chegar um momento na sua vida que você não vai ter interesse em ver seu extrato bancário, suas escrituras mobiliárias e imobiliárias, quantas casas, quantos prédios, quantas fazendas. Vai chegar um momento que você não vai ter interesse de ver sua agenda, seus e-mails, bilhete de passagem, apenas ver pessoas. Esse era o desejo.
Agora veja o que o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta, no capítulo, carta aos Coríntios, capítulo 13, quando ele fala sobre o amor. Veja as virtudes do amor. O amor é conhecido por aquilo que ele é. O amor é, diga, paciente, benigno. Agora veja o comportamento do amor. O amor é conhecido por aquilo que ele não faz. O amor não arde em ciúmes. Ter zelo é uma coisa, doença é outra. O amor não se ufana, não fica todo cheio de orgulho, de vaidade, ele não se ensoberbece, não se conduz de forma inconveniente, ele não procura os seus próprios interesses, nem se exaspera, nem se ressente do mal e não se alegra com a injustiça. Deixa eu ler numa outra versão aqui para ficar melhor. 1 Coríntios 13. Deixa eu abrir aqui no meu celular. Cadê? O amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento, amém? Nem presunçoso e nem orgulhoso. Ele não exige que as coisas sejam segundo a sua maneira. Não é grosseiro. Não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, com a desgraça na vida dos outros, mas sim alegra-se com a verdade. O amor nunca desiste, meu Deus! O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Cadê um glória a Deus? Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Glória a Deus. Então ele é conhecido por aquilo que ele é capaz de enfrentar na jornada da vida. O amor, diga comigo, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E a durabilidade do amor? Digo, o amor jamais acaba. Escrevendo sobre a durabilidade do amor, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: o amor jamais vai acabar, porque agora em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porém, quando Jesus voltar em sua majestade e glória, inaugurando o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Agora nós vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Quando Jesus voltar, receberemos um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial. Glorifica Jesus. Semelhante ao corpo da glória de Jesus, aleluia. Então nós conheceremos como de fato nós somos conhecidos. Agora, porém, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o... No céu não precisaremos mais de fé, nem mesmo de esperança. Porém, o amor será o oxigênio do céu. Vai precisar de fé no céu? Não, se você já está no céu. A fé é até chegar lá. Vai precisar de esperança? Não, já alcançou tudo. A glória, alcançou a glória. Mas o amor será o oxigênio do céu. O fundamento de todas as nossas relações, pelo desdobrar da eternidade, porque Deus é eterno e é amor, e o amor dura para sempre. Ainda que o sol pudesse perder sua luz e a sua claridade, ainda que as estrelas deixassem de brilhar no firmamento, ainda que os mares secassem, os prados verdejantes se tornassem desertos tórridos, ainda assim,
o amor continuaria sobranceiro, vivo e vitorioso para sempre e sempre. O amor jamais acaba. O amor é a verdadeira marca do cristão, desde agora e para sempre. Por que os casamentos acabam? Quem sabe responder? O que Jesus falou? Por que Moisés permitiu separação? Por causa da dureza do coração. Não acerta, não conserta, não confronta, está lá só sofrendo calado, o outro não muda, não toma atitude, o coração vai fechando, vai fechando, vai fechando, só vai ficando amargura, ressentimento, mágoa, ódio. E aí chega um momento que não dá mais para ficar junto. É assim no casamento, é assim nos relacionamentos, é assim também na igreja, se você não tratar o seu coração. Daqui a pouco aquilo que o outro falava ou ministrava e que você ficava encantado vendo Deus na vida do seu líder, se você não tratar a sua alma, daqui a pouco está falando e não entra no seu coração, e você vai estar vendo o outro como um hipócrita. Não tem mais jeito. Por quê? Porque chegou a um nível em que o coração fechou e fechou. Diga, quem ama cuida. Diga de novo, quem ama cuida. Ok. Quem ama cuida. Um homem precisa ser cuidadoso. Ciúme é uma coisa, cuidado é outra. Se ele percebe que a mulher dele tem a maior alegria do mundo em conversar com o irmão fulano de tal, com um colega de trabalho, em empolgação o tempo todo e tal, de conversa e não sei o que, ppp, e que os olhos brilham por causa para conversar com aquela pessoa, por estar perto, ele precisa abrir o olho e dizer: minha filha, você está num envolvimento de alma. Da mesma forma a mulher em relação ao homem. Por isso vos digo, mulher tem que ter acesso ao celular do marido, e marido acessa ao celular da mulher. Meu Deus. Quem concorda comigo? Isso é o mínimo, meu irmão. Ué? Quem é essa aí que está todo dia te chamando de amorzinho, está te tratando tão bem? Você é boba, mulher? Oxe. Boba, estou cuidando do que é meu, fica ligado. O amor é a maior das virtudes, o maior dos mandamentos, o cumprimento da lei de Deus. O amor é a maior evidência da maturidade espiritual, a mais eloquente comprovação do discipulado e a garantia mais sólida da genuína conversão. 1 de João 2,6 diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou, e Jesus amou até o fim. Então, como é que resolve isso? Primeiro, tome a iniciativa de restaurar seus relacionamentos quebrados. Marcos capítulo 12, versículo 30, o Senhor diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. A quem você precisa pedir desculpas? A quem você precisa pedir perdão? Quem foi a pessoa que mais te desapontou na vida? Talvez você tenha que liberar essa pessoa, perdoar essa pessoa. Claro que todos nós enfrentamos problemas de decepções, traições, mágoas, mentiras e mal-entendidos. A maioria das pessoas não reage da maneira que nós esperamos. Como amar?
O seu amor tem limites porque é humano. Precisamos então de quê? Do amor de Jesus na nossa vida, que o Espírito Santo nos encha de amor. Porque senão a nossa tendência é afastar sempre, cortar relacionamentos sempre, romper sempre. O nosso problema é que nós não amamos suficientemente a Deus e não entendemos o quanto Ele realmente nos ama. Como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 3, 17 a 19, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Eu oro para que, estando arraigados, enraizados, alicerçados em amor, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, que ninguém consegue entender. Como ama apesar do outro não merecer, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Claro que existem obstáculos reais para você amar as pessoas e ser amado por elas. Muitos de nós têm um gênio difícil. Muitos de nós vêm de um passado de muitos traumas, de muitas feridas. Portanto, até na maneira de falar, ataca, fere, machuca, magoa. Também os nossos dias de tantas correrias, manter relacionamentos íntimos com pessoas é muito desafiador. Eu pergunto, por que a gente vai enviar flor só quando o outro morre? Que besteira. Bem, se você envia flores enquanto o outro está com vida, enquanto está com vida, você dá presente, você expressa amor, você tem autoridade para enviar flor no dia que morrer. O que morreu, o defunto, ele não sabe do que está acontecendo, mas as pessoas sabem que você está expressando o seu amor, o seu respeito, a sua consideração por aquele que partiu. Mas eu lhe digo, aquele que morreu não está recebendo absolutamente nada dessa sua expressão de amor. Então que hora é a hora de fazer? É agora. É agora. Se você tivesse apenas um mês para viver, você perceberia o quanto precisa de outras pessoas, assim como elas precisam de você. Apenas um mês para viver.